volta com mais um Aí é Outra História, o primeiríssimo de 2021. E é isso aí, vamos matar aquela saudade dos nossos colaboradores. Meu Deus, que saudade de falar isso. Pode entrar, o queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí, galera, aqui é o Anderson e eu quero falar pra vocês: firma o tambor pra rainha do terreiro, é Negritude Salgueiro. E agora, ela, a nossa nilopolitana em Romaria, que está em Romaria mais do que nunca nesse momento, Giovana Almeida. E aí, gente, como é que vocês estão? Assim, eu acho que quem me viu chorar vai me ver sorrir em 2021, mas eu não sei, pode ser que sim, hein? E ele, o ex-cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Podcast. Nota. 10. E ele, o dono desse podcast, o nosso querido editor, Pedro Costa. É isso aí, gente. Vamos dar uma olhada nesses enredos aqui que a gente selecionou. E tô aqui pra lembrar vocês que o grupo C também é muito importante. E eu, Mariana de Medeiros, porque sou na vida um mendigo, na folia eu sou rei. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar do Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval da queridíssima Sapucaí. Vamos conversar sobre ele, mas claro, relacionando com a nossa queridíssima história. Então, se você quer saber um pouquinho sobre enredos, sambas enredos, polêmicas e história no Carnaval do Rio de Janeiro, vem com a gente, porque aí é outra história. E pra quem tava com saudade, voltamos, estamos aí, como vocês já viram, com um tema que a gente ama, que é carnaval. E hoje a gente vai falar um pouquinho porque que é importante discutir o carnaval num ano que não vai acontecer, né? O carnaval na Sapucaí, o carnaval que a gente tanto ama aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados, mas falando especificamente desse carnaval. Mas antes disso, dessas discussões, tem algumas coisas pra falar, porque 2021, ano novo, vida nova também para o Aí Outra História. Por quê, galera? A partir desse ano, né? Ano passado a gente tava numa outra dinâmica de vida, de programa. A pandemia, ela tava aí, a gente tava quase que num lockdown, todo mundo em casa, trabalhando de casa. E essa já não é mais uma realidade pra gente em 2021. Então, felizmente ou infelizmente, né, não sei qual é a sua rotina, né, como você escuta nosso podcast, a partir de agora, nosso podcast vai acontecer 2 vezes no mês. Então, não fica esperando a gente toda semana, que agora estamos só 2 vezes no mês por aí. Por quê? A gente vai ter mais tempo para preparar os programas e também porque a gente pretende cada vez mais movimentar o nosso Instagram, bastante conteúdo legal pra você. Se você ainda não segue, @aí é outra história. Também estamos em outras redes sociais, Facebook Aí Outra História e também no Twitter Aí Outra História, beleza? Mas então, galera, estava com muitas saudades de vocês, de gravar esse programa maravilhoso. Estamos aqui gravando um calor. Como eu estava falando, hoje é uma quinta-feira. Hoje era dia de ensaio da Beija-Flor. Mas, né, como não estamos tendo nada devido à pandemia, vamos discutir um pouquinho sobre carnaval. Então, galera, me digam, a saudade do carnaval tá batendo ou não tá? Pra mim, carnaval é aquela velha história, né? Saudades do que a gente nunca viveu. Porque eu nunca pulei, nunca curti carnaval na minha vida, né? Pra não dizer que nunca, né? Eu curti com vocês lá em Saquarema. Mas assim, os blocos do Rio, fazer essas coisas todas lá pra baixo, eu nunca fiz na minha vida. Então talvez esse provavelmente ia ser o ano que eu ia conseguir fazer alguma coisa diferente, né? Pra realmente curtir e saber como é que é o carnaval, mas não rolou, né? Porque, enfim, coronavírus. Cara, por aqui também
tá batendo aquela saudade, porque no ano passado, no carnaval do ano passado, eu tinha começado a trabalhar muito recentemente, então eu tava, tipo, sem grana pra nada. Tava naquele primeiro mês que você fica trabalhando sem um puto no bolso, né, pra você receber o seu primeiro salário depois de um mês trabalhado. Então, tipo, eu não fiz nada no carnaval, né? Pra não falar que eu não fiz nada, eu comemorei meu aniversário, que foi o que deu pra fazer, que caiu no meio do carnaval. E aí, né, várias pessoas que estão aqui nessa chamada, inclusive, não estiveram presentes no meu aniversário, né? Fica aí a reflexão pra vocês. Ai, coisa horrível falar isso. Tá? Que estavam curtindo o carnaval e não foram pro aniversário do amigo. O que salvou foi que a gente conseguiu no desfile das campeãs, pelo menos no sábado, né? Então, compensou. Se você não sabe sobre que desfile das campeãs o Anderson tá falando, vai lá escutar o Aí São Nossas Histórias. Rolês aleatórios na chuva. Vale muito a pena pra você entender do que a gente tá falando. Eu tava passando pela Pavuna e eu lembrei desse momento. Foi lindo. Aí é aquilo, né? Aí esse ano passado a gente tava naquela esperança, né? De que, vacina. Que não sei o que. Eu tava assim, porra, carnaval do ano que vem vou tá rasgando, né? Mas não. Vai ser essa bagaceira aí mesmo, todo mundo em casa e é isso. Não, tem um detalhe que o Anderson fala aí, que a gente tava curtindo o carnaval, mas a gente tava em casa. Eu lembro que o único saldo positivo que eu tirei desse carnaval foi eu conseguir ler um livro inteiro. O que eu não fazia isso sem ser algo da faculdade, desde antes da faculdade. Então, o carnaval, eu estava curtindo tanto que eu consegui ler um livro, assim, foi muito bom. E, além de tudo, 2 pessoas lá em casa, na casa a gente estava, adoeceram, então, assim, a gente curtiu bastante o carnaval, foi realmente, assim, o melhor carnaval de todos. Eu acho que é a única que pode nos dizer se tá realmente com saudade do carnaval. Essa mulher, né, que saiu de Bacurau, saiu de Ferrari, saiu de tudo, minha filha. Essa menina saiu de tudo, que é Giovana Almeida, né, minha filha? Pois é. Deve estar sofrendo. E também não foi no meu aniversário. Olha lá, o outro jogando na cara, olha lá. Tô com saudade, sim, do carnaval. Essa seria uma época, entendeu, de que eu estaria como? Eu estaria já indo lá no Saara, comprando glitter, que eu não vou usar durante o carnaval todo, porque tem glitter até agora, tipo, um pote cheio de glitter aqui na minha casa, e, tipo, eu não vou usar. Mas eu ia comprar, com certeza. Comprar roupa de carnaval que eu ia usar uma vez na vida. Eu comprei aquelas saias de fitilha. A saia não durou 2 horas, entendeu? Mas eu ia estar gastando esse dinheiro lá no Saara. Eu já ia estar o quê? Planejando um bloquinho no final de semana. Já ia falar, poxa, mas... é triste. Olhando aquela promoção, 3 latão, entendeu? 3 latão isso daí há muito tempo, né? Isso daí, nesse governo atual, é 3 latinhas mesmo por 10. Mas tudo bem. Já era alguma coisa que dava pra sustentar. Sabe? Já era algo. Eu tava comentando com um amigo hoje que essa noite tá a cara do glitter colado no suor, entendeu? Você não precisa nem passar nada, você cola o glitter no suor, entendeu? Um balde de latão e uma quadra de escola de samba. E aquele copo que fica o glitter boiando nele, você tá ali com o copo e tá o glitter boiando no copo. Aí você tá como? Você tá igual o peixe no mar. É o drink. Como vocês podem ver, né, o carnaval, de uma maneira ou de outra, faz parte das discussões do nosso grupo, né? Volta e meia nos programas a gente fala um pouco sobre carnaval, porque é realmente uma coisa que, talvez apesar de a gente não estar tão inserido dentro das escolas de samba, mas a gente gosta muito do tema. E por isso a gente resolveu trazer hoje essa discussão, porque tá batendo aquele sentimento de caraca, não tem um CD das escolas de samba de 2021. Não tem um CD. Então vamos bater papo, né? Mas claro que sempre puxando pro nosso lado da história da historiografia. Vai ter história bastante hoje também. Porque, na verdade, galera, carnaval, a gente pode tirar muitas discussões sobre a questão do carnaval, né? Muita gente estuda carnaval, leva isso pra vida, um meio de trabalho. Inclusive, é uma discussão que eu queria trazer pra vocês hoje, meus colaboradores. Que por que é importante a gente discutir o carnaval esse ano, apesar dele não estar acontecendo? A maior manifestação popular do Brasil, assim, infelizmente. Cara, as pessoas acham, sei lá, é uma coisa que me incomoda às vezes. As pessoas discutem, sei lá, se vai ter um festival, se vai ter... sei lá, volta às aulas, vai ter situações que são importantes, são da vivência, né?
Mas quando a gente vai discutir sobre a maior festa popular do Brasil, as pessoas acham que a gente tá, sei lá, banalizando. Ah, não é hora pra pensar nisso, gente. É claro que é, assim, as pessoas... existem pessoas que sobrevivem do carnaval. O carnaval não é só, que nem a gente tá falando aqui, vou sair na rua comprar um glitter, não é só isso. Só isso já é muita coisa, né? Vamos pensar, porque só o fato de você se colocar à disposição de sair na rua, entendeu? Apenas pra, sei lá, pegar sol e beber latão quente é alguma coisa que tem ali, tem um espírito ali que tá uma coisa envolvendo, entendeu? Então, assim, é um momento, sabe? É uma catarse do povo, querendo ou não. E você tem pessoas que sobrevivem nesse momento, não só falando de escolas de samba, mas falando, assim, de toda uma cadeia produtiva, sabe? De aderecistas, de dançarinos, enfim, de bailarinos, de todas as pessoas que sobrevivem daquilo, então... Até mesmo comércio, né, cara? Também tem muito hotel, tem muita pousada, muito lugar assim que, tipo, arranja a grana do ano inteiro só no carnaval, porque geralmente lota, entendeu? Principalmente, tipo, que fica perto de praia e tal. Eu acho que é bem por aí do que a Giovana falou mesmo, sabe? Muita gente acaba esquecendo que o carnaval ele é uma expressão cultural. E pra gente aqui, acho que pra gente do Rio de Janeiro em especial com certeza, pra mim eu acho que é a maior de todo o ano, assim, questão tipo de festa cultural mesmo, não me lembro de nenhuma outra que chegue aos pés do carnaval nesse sentido. E é bem isso mesmo, cara, a gente lembrar que o carnaval não é só festa, não é só bagunça, né, que nem a maioria das pessoas fala pra tentar desmoralizar a expressão, né? Mas trata muito de mostrar do que o Brasil é feito, por que o nosso povo é alegre, por que o nosso povo é dessa forma que é montado, sabe? Então eu acho que em primeiro lugar a gente tem que lembrar que o carnaval é uma expressão popular enorme, que ele está presente não só durante esse tempo que a gente fica de feriado, mas durante o ano inteiro, né? Acho que também tem uma outra questão importante, tem duas questões na verdade que eu queria levantar quando a gente pensa isso. A primeira, mais do cotidiano, a gente vê qual é a dimensão do carnaval, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, né, do grupo, quanto todas as pessoas que estão ouvindo, já ouviram aquela frase, que o ano só começa depois do carnaval. Então o carnaval ele é um marco importantíssimo dentro da cultura brasileira, dentro do calendário, assim, a festa ela é importante demais. O ano não anda enquanto não chega o carnaval. Fico preocupado com esse ano, inclusive, né? Porque no caso não teremos. Vamos ver a qual velocidade esse ano vai andar até dezembro. Mas enfim, essa é uma questão. A outra questão que eu acho muito importante da gente trazer para essa discussão, para além daquilo que vocês já falaram, o carnaval ele tem uma dimensão tão absurda, né, dentro da cultura popular, dentro de tudo isso que vocês falaram, que talvez para quem nunca resolveu estudar, ler nada sobre, nunca ouviu falar sobre a quantidade de estudos que tem sobre o carnaval nas diversas áreas do conhecimento, o carnaval é um tema extremamente rico quando a gente pensa não só o ensino de história, você tem toda a questão sociológica ligada ao carnaval, né? Existem vários trabalhos que falam sobre isso, então assim, tudo isso demarca muito essa importância do carnaval. Então falar sobre o carnaval nesse ano, né, que a gente não terá o acontecimento da festa, dos desfiles, dos blocos de rua, isso acredito que seja na verdade o mínimo, né? Porque pensando toda a dimensão de tudo isso que a gente foi falando aqui, né, de todas as produções que são feitas sobre, da questão econômica, de tudo que é realizado dentro do carnaval, acho que não tem como, partindo da perspectiva do Aí é Outra História, a gente não falar sobre isso. Eu acho que é realmente o mínimo. É uma discussão até que não exatamente sobre o que, igual o Felipe falou, mas que o Gabriel Davi, né, um dos dirigentes da Beija-Flor, tem levantado, que inclusive se precisa pensar numa solução para que essas escolas tenham
meios esse ano de sustentar os seus trabalhadores. Porque a própria Beija-Flor, que é uma escola com um poder aquisitivo, entre aspas, alto, disse num primeiro momento que ia precisar demitir todos os seus trabalhadores, porque tem gente que trabalha o ano todo com carnaval. Então, assim, é uma forma de sustento de muita gente, além de tudo isso que a gente falou. Então, é importante falar de carnaval, é importante não esquecer da expressão cultural, de tudo que carrega o carnaval. Por isso que tem muita gente desesperada, não pelo feriado, porque isso faz parte da vida, faz parte das pessoas, né? Da realidade das pessoas, por muito tempo. E eu vejo a todo tempo esse discurso da importância do carnaval sendo deslegitimado por razões óbvias, né? Porque é uma festa que muitas vezes desce o morro, sai da Baixada Fluminense, que é representado por pessoas pretas. Então, assim, tem tantas outras coisas acontecendo que estão sendo discutidas. O carnaval, que é festa de preto e pobre, não pode se pensar numa solução, né? Assim, a gente já vê uma virada de chave com essa nova prefeitura, mas ainda não é o bastante, ainda não é o suficiente. Acho que é importante a gente até ressaltar que ninguém aqui tá defendendo, tipo, então, beleza, bota o feriado aí, bota o desfile, carnaval, aglomera, beleza. Não é isso, o que a gente tá falando é que, tipo assim, é importante pensar, é importante não deslegitimar a importância do carnaval em relação a essas discussões. É importante pensar em como fazer para sustentar essa estrutura, esses trabalhadores que estão envolvidos nisso. E aí eu não sei se como as escolas podem pensar isso, como o governo pode auxiliar nisso, e aí existem várias formas de auxiliar, mas é importante que se faça essa discussão, que não se deslegitime a festa do carnaval, sei lá, porque você não gosta, porque você não pula carnaval, você não gosta de samba, é um particular de cada um, mas assim, é uma festa de uma importância tremenda, que movimenta muita coisa, e essa discussão é importante. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que focar, não a gente não está falando, tipo, beleza, deveria ter carnaval agora do jeito que é em todos os anos. Não há condições. Isso daí é claro, não tem como você ter uma festa assim. O que a gente tá propondo é que tem que ter uma solução, né, cara? Tem que ter algo a ser feito, né? Como o Felipe disse, não a festa em si, porque não pode aglomerar e a gente tá num momento muito delicado. Mas lembrando também para você que está escutando que nós somos 5 historiadores e a gente não trabalha na prefeitura. Então quem tem que arranjar solução para isso nem na a prefeitura. Infelizmente. Nem na Liesa. É importante. Nem na Liesa. Não, a Liesa entendeu? também. Vamos acordar, Liesa! Entendeu? Então, nosso papel como cidadão nada mais é do que cobrar da galera que tem uma solução, entendeu? Quem tem que arranjar a solução é eles, tá bom? Dito tudo isso, vamos começar agora o que interessa, que é, relacionar o carnaval com a história. Pra quem não sabe, na verdade, galera, muita gente, historiadores, sociólogos, as pessoas que estudam a área de artes mesmo, cultura, dizem que o carnaval, na verdade, ele é um conceito e não só uma festa, porque ele explica muita coisa da nossa sociedade. Para muitos autores, ele é uma forma, de expressar tudo aquilo que é reprimido durante todo o ano, tudo que tudo que nós somos submetidos. O carnaval seria um momento de expressão, de liberdade. E o que vocês têm a dizer, meus colaboradores, sobre isso, Estudar carnaval. Uma parada que eu acabei lendo um pouco, até recentemente, nos últimos 6 meses, por conta de um outro trabalho que não tem nada a ver com carnaval, que eu estava fazendo, por conta da monografia e tudo mais. Eu acabei lendo um pouco sobre essa questão sociológica do carnaval, e aí por outros motivos, mas assim, a grande questão está aí nisso que a Mariana falou, nessa questão dessa explosão mesmo, dessa coisa de você tirar aquilo que está reprimido. E isso
tem diversos sentidos, né? Se a gente pensa sempre na festa do carnaval como uma festa de extrema alegria, então as pessoas elas estão em um estado de extrema alegria, ao mesmo tempo que a gente associa sempre com questões extremas relacionadas à bebida, por exemplo. As pessoas elas bebem até passar do ponto, elas estão sempre naquele limite. E isso acaba sendo uma maneira de extravasar em todos os sentidos. Inclusive, tem alguns autores que falam sobre essa mesma questão quando elas pensam na violência. O carnaval ele também é uma expressão que ele acaba por extravasar essa violência das pessoas. Porque há no carnaval essa questão onde aí entra numa série de outras discussões que eu não me sinto tão preparado a fazer, porque são questões teóricas bem profundas, mas no meu pequeno conhecimento do que eu li até o momento, são questões que estão ligadas talvez a essa impessoalidade que o carnaval traz, que a fantasia traz, que a festa traz, e como isso na verdade é uma festa que ela tira os limites. É uma questão que ela te tira daqueles limites que a sociedade ela tá colocando. E aí a gente pode pensar isso na questão da violência, da felicidade, da sexualidade, e o quanto isso, quem viveu alguma coisa dentro de carnaval, quem sai, quem vê qualquer coisa, consegue, no momento que a gente vai falando sobre isso e pensando nos exemplos, né? O que eu ia falar, que eu acho que isso que resume muito bem o que o Felipe falou, é até uma ideia que o Simas traz muito, né, tanto nas falas dele quanto nas obras também, que é a ideia da transgressão, né? É você realmente transgredir tudo aquilo que te é imposto, e aí em vários aspectos como os que o Felipe falou. Questão da alegria, da extravagância, da bebida, das normas de vestimenta, das relações sociais, da sexualidade, tudo isso. Então é a transgressão, é quando as pessoas se sentem livres para transgredir, né, sem se sentirem culpadas por isso, né, sem se sentirem presas pelas amarras que a sociedade, né, geralmente impõe. Né, onde você vê que padrões de vestimenta são rompidos, de comportamento e etc, né? São várias coisas. Acho que a palavra que resume muito bem isso é a transgressão. E aí, Anderson toca num outro ponto, né? Que uma vez numa palestra do queridíssimo, amadíssimo, com latte gigante, que é Milton Cunha, que ele fala da necessidade da gente carnavalizar a vida. Exatamente de levar essa questão do carnaval pro nosso cotidiano. Entender que talvez essas amarras, né, esse momento de transgredir seja algo que possa ser feito no nosso cotidiano. Que essas pequenas coisas são coisas talvez impostas, né, por uma classe rica, dominante, que não entenda que exatamente faz parte da cultura popular. Então ele diz muito, ele fala muito sobre isso. Junto, né, com toda uma teoria por trás, que ele é melhor para explicar, mas é basicamente isso. Dessa necessidade de carnavalizar a vida. Então, para quem acha que carnaval é só festa, irmão, buraco é mais embaixo. Claro que a gente precisa também definir algumas coisas quando a gente fala de carnaval. Porque fala muito de carnaval, e não sei o quê. E muita gente não sabe, por exemplo, o que é um enredo. O que é o enredo? Não, porque o enredo da Grande Rio, porque o enredo da Vila Isabel. Gente, o que é o enredo? Pelo amor de Deus. Gente, eu acho legal a gente pontuar também que a gente tá falando, óbvio, do carnaval do Rio de Janeiro, ok? A gente tá falando da questão das escolas de samba do Rio de Janeiro, porque também não tem só no Rio de Janeiro. O carnaval, a gente não tá resumindo ele a isso. É porque, como todo historiador, estamos fazendo o nosso querido recorte. E o nosso recorte aqui nesse episódio, a gente vai falar sobre enredos, sambas enredo, enfim, sobre mais o carnaval do Rio, entendeu? Então eu acho que é importante a gente pontuar isso também, porque o próprio carnaval, como é a maior, né, festa popular do Brasil, ela se manifesta de diferentes formas em vários estados, em várias regiões.
Então, a gente tá falando aqui no momento, tá? Fica aí, né? Ou será que vamos falar de mais outro? Não sei, fica aí o questionamento, entendeu? Mas no momento estamos falando do Rio de Janeiro. Só queria pontuar isso porque é muito importante a gente falar da diversidade, né? Que o carnaval também traz, então. Isso que a Giovana falou é muito importante, né? Inclusive, dando mais uma puxada aí no pequeno spoiler que ela deu, pode ser que a gente futuramente aí tenha um episódio falando sobre outros carnavais do Brasil. Então fiquem espertos aí, acompanhem as nossas redes sociais que talvez a gente mande alguma coisa aí mais pra frente. Mas, respondendo a pergunta que a Mariana fez, assim, um achismo meu, né, do que eu acredito que seja, eu acho que os enredos das escolas, a gente tem que ter a noção de que o carnaval ele respira história, né? E a gente aqui do podcast a gente sabe disso. Então, para mim, os enredos eles são como explanações históricas, entende? Cada enredo ele é uma explanação histórica diferente para tratar de um tema diferente. E aí, por meio dessa explanação histórica, os carnavalescos, os autores do enredo, eles vão discorrendo uma corrente historiográfica ali dentro da temática que o desfile está apresentando, né? Então eu não vou falar os enredos que eu escolhi como exemplo, né? Porque depois a gente vai falar sobre isso mais um pouco. Mas fica muito claro, por exemplo, quando você pega o roteiro de algumas apresentações de algumas escolas de samba e você vê que é exatamente isso, sabe? Que cada carro, que cada alegoria, eles estão tratando de um tema histórico para chegar até o outro, né? Obviamente isso quando é bem construído, né? A gente vai ver alguns outros exemplos que são meio embolados nesse sentido aqui também. Mas é isso, sabe? Aos poucos esses carros e essas alegorias vão passando e as histórias vão sendo contadas para chegar no desfecho final, sabe? O que o Pedro falou é, sim, essencial. Assim, se você for pegar a sinopse de um enredo, tipo, sei lá, jogar Enredo Beija-Flor 2020, você vai ver que tem uma construção por trás de um enredo que, assim, é enorme. Você tem uma bibliografia, você tem uma pesquisa densa. Tipo assim, não é, acordei hoje e eu vou falar sobre isso. Não é isso, sabe? E você tem... É muito detalhado, assim, é um trabalho que às vezes, tudo bem, pode sair um pouco mal feito, mas ele é feito, o trabalho é feito. Se ele vai sair ali bem realizado ou não. Beija-Flor 2019, gente, joguei aí, pronto. Beija-Flor 2019, entendeu? É sobre isso. Mas então, inclusive, se por um acaso vocês ouvirem esse podcast e vocês ficarem, tipo assim, curiosos pra saber, sei lá, sobre algum enredo, algum samba enredo que vocês... Samba enredo a gente vai falar um pouco mais depois, né? Mas algum enredo... você tem como acessar toda a sinopse do enredo, tipo assim, de uma forma bem densa. Então, até pra quem pesquisa e pra quem não pesquisa também. Porque a linguagem que as pessoas usam é bem tranquila, né? Nenhuma linguagem acadêmica. E isso tá no site, no caso da própria Liesa. Você pode procurar lá, tipo assim, procura, sei lá, Carnaval 2017. Esse documento enorme que detalha tudo isso se chama Abre Alas, tudo bem? Então, sei lá, joga Abre Alas 2019, Liesa, tá? E aí você vai ter todo esse trabalho. Joga Caderno Abre Alas, que vão aparecer vários casos. Não, mas se você colocar o Liesa, acredite, não aparece. Entendeu? Mas pode jogar Caderno Abre Alas também. E é muito interessante. Tem toda a biografia, tipo assim, é sensacional. Tem explicando cada alegoria, cada fantasia. Então, gente, a Liesa é a liga, né, das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O nome, na verdade, Mariana, eu acho que vai saber falar a sigla melhor que eu. Mari, manda aí a sigla, porque eu sei que é a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial. É a Liga Independente das Escolas de Samba. Mas a gente tá falando do Grupo Especial, porque se você for falar do Grupo de Acesso, já é uma outra organização. Das escolas que desfilam na Intendente, é uma outra organização. Enfim, é um negócio bem denso. Então, só pra pontuar a questão do Caderno Abre Alas que eu tava falando, que tem todas as sinopses de tudo, assim, dos enredos, esse que eu tô falando, como tá no site da Liesa, você só vai encontrar dos grupos que estavam ali das escolas, que estavam no grupo especial naquele ano. Então, fica aí a dica, né, pro pessoal que organiza carnaval pra, poxa, botar isso, né, pra documentação, porque é muito legal de eu acompanhar e é muito interessante. O que eu ia falar aqui, mas beleza, mas trocando tudo isso aí que foi falado em miúdos. O que é o enredo? Que o Pedro falou que era, né, uma explanação historiográfica,
a Giovana falou de uma pesquisa historiográfica densa, que não sei o que, para montagem do enredo. Mas aí pro amigo ouvinte que tá do conforto do seu lar e não tá por dentro do que são esses termos que a gente, né, muitas vezes fala, né, de explanação teórica, historiográfica, que não sei o que de fato é o enredo? Quando você ouve lá aquele cara lá falando da apuração, agora julgaremos as notas do quesito enredo. O que está sendo julgado ali? O enredo nada mais é do que o argumento principal do desfile, a ideia principal. Qual é a mensagem que aquela escola quer passar na avenida aquele ano? Qual é a história que ela quer contar ali? Sobre o que ela quer falar? Isso é o enredo da escola. É a mensagem que ela quer passar na avenida durante o desfile. E é por isso, né, que a Giovana falou que tem o caderno Abre Alas, onde você tem ali, né, toda a introdução, né, toda a explicação do que a escola quer trazer, qual é o grande conceito, a grande ideia que ela traz ali. E na avenida nós temos o carro Abre Alas, né, que na transmissão da Rede Globo aí é o que ocupa basicamente uns 40% do tempo de tela do desfile, né? Eles dividem ali entre carro Abre Alas e comissão de frente, que você chega a ficar enjoado de tanto olhar a mesma coisa. Mas a função do carro Abre Alas... Você torce pra Portela, é um pouco complicado. E a grande função do carro Abre Alas é isso. O carro Abre Alas, ele é um grande resumo, ele é um grande resumão visual do que é o enredo da escola. Então, a escola ela vai ter esse enredo, que é esse conceito básico, essa ideia que ela quer trazer, e o carro Abre Alas vai representar um resumão visual dessa ideia. A partir dele, né, você vai ter ali as demais alas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, os outros carros alegóricos, que aí sim vão, né, começar a construir e mostrar para o público o que aquela escola ali quer passar, qual é a mensagem que a escola vai passar. Beleza? Então acho que só para ficar mais sintetizado para a galera que não está muito por dentro dessa linguagem acadêmica, né, que às vezes a gente fala um pouquinho por costume. Aqui a gente tem didática com Anderson Ribas. Mas então, eu diria, né, depois dessa explanação de Anderson, que o samba enredo seria a principal expressão, então, desse enredo, né, dessa explicação que Anderson deu. Seria a música, né, entre aspas, que vai embalar esse desfile e vai, dentro dessa letra, né, que muitas vezes não encaixa ou encaixa bem com o desfile, vai resumir o que aquele enredo quer dizer, só que agora em palavras, não só, né, através de imagens, esculturas, coreografias, mas através das palavras. Então, por isso que o samba enredo é um evento dentro das escolas, porque é uma escolha muito importante. Se você escolhe um samba que na avenida não funciona, a escola, inclusive, perde ponto porque é um dos quesitos, o samba enredo. O samba enredo ele é a grande música tema, né? Se a gente fosse simplificar assim, né? Enquanto o enredo ele é, como eu falei, o conceito, a ideia que a escola quer passar, o samba enredo vai ser a música tema, né? Que a escola vai escolher para que seja cantada na avenida enquanto ela desfila, né? E para quem não sabe, a escola não, né, o time de compositores da escola não se junta e compõe um samba, né? Vários sambas são compostos, né, na organização das escolas ao longo do ano, e aí acontece uma grande disputa interna para que seja decidido qual é o samba que vai para a avenida no carnaval. E isso aí já é um outro evento que acontece dentro das escolas, que inclusive faz a economia girar ao longo do ano dentro das escolas. Né, o que remete ao que a gente estava falando lá no começo, de que carnaval não é só a farra de fevereiro ou março, dependendo do calendário. Né, não para dizer uma indústria, mas é todo um negócio, né, vamos dizer assim, que gera emprego, que movimenta a renda, né, e que funciona assim o ano todo. Né, o desfile é a consolidação, mas o carnaval, ele, né, as escolas elas vivem, elas respiram o ano todo. E aí então o samba enredo ele é isso, ele é a grande música tema que vai para a escola ali, que vai para a avenida, perdão, junto ali com a escola para embalar os componentes enquanto eles passam, né, pela avenida. E pra matar essa saudade, a gente resolveu então selecionar alguns enredos de escolas de samba que amamos, pra gente discutir um pouquinho sobre esses anos que a gente acha, né, emblemáticos, né, importantes. E quem quer começar, meus amigos? Então, eu posso começar.
Mas, diferentemente do resto do pessoal, eu decidi não escolher falar sobre os enredos do grupo especial e da série A do carnaval aqui do Rio de Janeiro, né? Eu fiz isso por 2 motivos. Eu acho que, primeiramente, porque eu sinto que esses enredos eles estão mais próximos aqui de mim, porque eu sou de Nova Iguaçu, como a maioria dos ouvintes já sabem, e as 2 escolas que eu escolhi, elas estão bem próximas daqui onde eu moro, né? A primeira delas é o Leão de Nova Iguaçu e a segunda delas é o Império da Uva, tá? O Leão de Nova Iguaçu ele fica localizado aqui no bairro Santa Eugênia, que é tipo um bairro vizinho aqui onde eu moro, e o Império da Uva ele fica localizado no bairro Carmari, né? Para quem conhece Nova Iguaçu também é um bairro bem famoso daqui, né? Mas enfim, essas 2 escolas elas são pertencentes ao que a gente chama de Grupo Especial da Intendente Magalhães, né? Ou mais popularmente conhecido como Grupo C, né? Atualmente a gente chama como Grupo Especial da Intendente Magalhães. Por que tem esse nome, né? As escolas desses grupos, né, do Grupo C, do Grupo D e do Grupo E, elas não desfilam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, né, como essas outras escolas especiais do Grupo Especial e do Grupo A. Elas desfilam na Estrada Intendente Magalhães, que fica perto dos bairros de Madureira e Campo dos Afonsos. Fica bem ali entre os 2 bairros, né? Eu escolhi 2 enredos que foram campeões. O primeiro deles é o da Força de Zumbi, a Raça de Mandela, de Leão de Nova Iguaçu, na escola, como eu já disse para vocês, que venceu o Carnaval de 2015 pelo Grupo C. E o segundo desses enredos é Rainha Nzinga, símbolo da resistência africana. Me perdoem, por favor, se eu acabar falando errado por conta do sotaque, tá, gente? Mas Rainha Nzinga, símbolo da resistência africana, do Império da Uva, que venceu o Carnaval de 2019 pelo Grupo C, tá bom? O primeiro deles, como o próprio nome já diz, né, da Força de Zumbi, a Raça de Mandela, ele conta basicamente a trajetória, uma grande trajetória de uma resistência negra, né, que é meio que modelada por esses 2 grandes personagens, né? O autor do enredo é o Ivan Carneiro e o carnavalesco responsável também, tá bom? Para quem não sabe, então, o Zumbi dos Palmares ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares, que é considerado um dos maiores quilombos aqui do Brasil. Se eu não me engano, é o maior do Brasil, né? Mas posso estar falando besteira, então vamos de achismo aqui, né? Era um dos quilombos que existiam ali durante a era colonial brasileira e que tinham origem remota de 1580. Então também foi um quilombo que existiu muito, muito antigo, sabe? Ele servia principalmente de refúgio para aqueles escravizados que estavam nos engenhos das capitanias de Pernambuco e da Bahia, tá bom? Zumbi dos Palmares, então, ele foi um grande guerreiro, um líder militar, um grande estrategista, né? E ele comandava ali esse grande quilombo, né? Ele é reconhecido principalmente pela resistência que ele tinha ali dentro daquele quilombo. Não vou me estender, né, em todas as explicações que eu vou dar aqui para vocês, porque o podcast não é exatamente sobre esses personagens históricos aqui. Só dando um breve resumo para vocês, né? Por outro lado, para quem não conhece também, a gente tem o Nelson Mandela presente nesse enredo, que era um ativista político, ele foi presidente da África do Sul e ele foi um dos principais líderes do movimento contra o regime do Apartheid na África do Sul, né? Novamente aí, falando bem rapidamente, para quem não conhece, o Apartheid ele foi um regime de separação racial que ocorreu na África do Sul de 1948 até 1994. Dentre algumas leis aqui, falando bem rápido para vocês, de coisas absurdas que aconteciam no Apartheid. A gente tinha, por exemplo, a divisão de posse da terra por grupos raciais, que foi algo que aconteceu durante o Apartheid. As pessoas passaram a ser reconhecidas pelo governo como tendo raças distintas. Eram elas negros, brancos, de cor, né, e indianos. Também tinha outras leis que definiam que os negros eles deveriam viver em locais específicos do país. Era ilegal também o casamento entre pessoas de raças diferentes. Enfim, o Apartheid foi algo horrível, né, algo que dá pra gente definir no podcast inteiro também, mas só dando uma breve noção para vocês do que aconteceu. E o enredo, então, ele passa basicamente a mostrar o que essas 2 figuras são, por que essas 2 figuras são tão importantes, né? Destaquei 2 trechos aqui do enredo que mostram, que falam bem exatamente sobre isso, né? O primeiro deles: voar e renascer das cinzas, meu Pernambuco vem representar. Zumbi, o rei dos Palmares, e na senzala o negro aclamar.
tem festa em noite de lua cheia, felicidade paira no ar. Então olha só nesse trecho a gente já consegue perceber o que eles estão falando pra gente. Que Zumbi, ele era o rei dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, né? Porque ele foi um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares e o último deles. Meu Pernambuco vem representar, porque ficava ali por perto de Pernambuco, né, o Quilombo. Então você já começa a perceber como que esses enredos acabam realmente explicando um pouco da história, sabe? E aí remetendo um pouco algo que eu tinha falado um pouco antes pra vocês. A construção dos enredos é tão importante, né, nos grupos de acesso, quanto no grupo especial. E isso não deve ser desmerecido porque é uma escola menor. Sabe, por exemplo, Pedro citou o Império da Uva. O Império da Uva, nos últimos anos, né, a gente tem uma proximidade maior, porque um dos dirigentes e puxadores era lá da universidade. E tem enredos maravilhosos, assim. O último enredo, se não me engano, foi sobre o Darcy Ribeiro, veio falando sobre educação. Então, o Império da Uva, na verdade, é uma escola que vem crescendo esses últimos anos nos grupos de acesso. Cresce muito rápido, porque, se eu não me engano, ela é uma escola dos anos 2010 pra cá. Não é uma escola muito antiga. E é importante falar também que a Leão de Nova Iguaçu tá no grupo de acesso agora, porque ela já foi uma escola de grupo especial. Inclusive, mandar um beijo pra minha mãe e pra minha avó, que já desfilaram pela Leão de Nova Iguaçu. Entendeu? Maravilhosas. Então, são escolas com expressões importantes, né? Com enredos importantes, mas que estão nesse grupo de acesso, que a gente também tem que prestigiar. Todo mundo fala que o desfile da Intendente é um desfile muito legal de você assistir, então é importante destacar isso. E são escolas que têm que ser valorizadas também, né, cara? Porque muita gente esquece, inclusive, que essas escolas existem. Muita gente nem sabe que elas desfilam, né? Eu mesmo, há alguns anos atrás, antes de conhecer vocês, eu não sabia que tinha, tipo, que o grupo C, o grupo D e o grupo E era tão rico, assim, em questão cultural, sabe? E aí a gente vai se aproximando e vai vendo que é muito legal de você entender e de você assistir, né? Mas o segundo enredo, que foi exatamente sobre que veio a partir do Império da Uva, como a Mariana citou agora há pouco, é o Rainha Nzinga, símbolo de resistência africana. É um enredo que tem como autor Marco Antônio Faleiros e que também é o carnavalesco da escola. Eu não sei se acontece a mesma coisa nos grupos especiais, talvez vocês possam dizer pra mim, mas geralmente o autor do enredo é o carnavalesco. Às vezes ele sempre tá junto, a ideia passa pelo carnavalesco, mas não necessariamente é só ele não. Por exemplo, a Beija-Flor, ela, né, já tem um tempo que ela o Laíla colocou isso na escola, que ela é formada por uma comissão de carnaval. Então são várias pessoas que constroem esse enredo. Tanto que tem vários carnavalescos que assinam o enredo, né? Por exemplo, ano passado, o coreógrafo da comissão de frente assinou também como carnavalesco, Marcelo Misalides. Então, Laíla assinou também como carnavalesco por muito tempo. Então depende muito da escola, mas passa sim pelo carnavalesco. Maneiro, porque do que eu vejo, tipo, pelo menos nessas escolas pequenas, né, pequenas em relação à proporção, tá, gente? Não em relação a, tipo, elas serem menores do que as outras de importância, não é isso, tá? Mas pelo menos nessas escolas, realmente, tipo, a maioria dos autores do enredo são carnavalescos, né? Então, Rainha Nzinga, símbolo de resistência africana, trata basicamente sobre mostrar pra gente quem foi essa figura histórica, que era a Nzinga Mibande. Novamente peço desculpa aí pelo meu sotaque, tá, gente? Mas enfim, Nzinga Mibande, ela foi uma rainha guerreira que foi um dos maiores símbolos de resistência africana à colonização, tá bom? Ela viveu de 1582 até 1663 e chefiou sozinha, tá bom? Durante 40 anos o seu exército, tá? Até os seus 73 anos, tá? 73 anos e a mulher estava chefiando o exército, tá, gente? Ela era tão respeitada que o território que a gente conhece hoje em dia como Angola, né, que na época eram 2 reinos diferentes que ela comandava, só chegou a ser invadida e dominada pelos portugueses quando de fato ela morreu, aos seus 82 anos. Então aí mais uma prova de quanto ela era incrível, né, gente? Eu não vou conseguir me adentrar muito bem na história dela aqui pra vocês, dar um podcast inteiro sobre isso, porque apesar de ser historiador, não conhecia a história dela tão detalhadamente como eu fui pesquisar aqui agora, e realmente tem muita coisa interessante. Mas ela era uma mulher que tinha como... era detentora de 2 reinos diferentes, né? Que era Nidongo e Matamba.
eram reinos muito importantes daquela região africana, que tinham uma sociedade hierarquizada, organizada, com domínio de comércio, metalurgia, agricultura. Novamente aí para mostrar pra gente que os reinos africanos dessas épocas não eram essa visão que a Europa traz pra gente, né? De que eram povos selvagens, povos sem organização, muito pelo contrário. Então esses dois reinos são só mais uma prova disso, de que eram povos muito bem organizados e muito bem comandados pelos seus governantes, né? Mas ela luta principalmente contra os portugueses pelo crescente tráfico de pessoas que eram escravizadas que ocorria ali na África Central, né? Uma grande curiosidade que eu tenho para trazer para vocês, que eu até me impressionei, porque eu peguei os dois enredos justamente porque eles eram campeões, mas depois eu fui perceber que, na verdade, muitos soldados do exército da Nzinga, eles foram enviados para o Brasil como escravizados, depois que ela morreu, né, de velhice, e os portugueses invadiram e colonizaram aquela região que a gente conhece hoje como Angola. Inclusive, alguns desses soldados influenciaram várias táticas e lutas de resistência aqui na escravidão do Brasil, principalmente no Quilombo dos Palmares. Tá bom? Então aí, tipo, mais um exemplo de como essa herança toda é trazida aqui pra gente. Bom, ao contrário, né, do que muitos pensaram, hoje eu não vou ser clubista, infelizmente, mas um beijo aí pra minha querida Portela. Mas, enfim, não irei falar, mas, enfim, né, a Portela também tem enredos grandiosos. Não precisa, a maior campeã do carnaval aqui do Rio de Janeiro, eu não preciso ficar falando que tem enredo grandioso, porque tem. Mas eu resolvi escolher um que tá um pouquinho assim na minha área de pesquisa, aí, enfim, né, eu falei, poxa, bonito, legal esse enredo. Que é o enredo da Vila Isabel de 2006. Que é um enredo que, na verdade, eu lembrava de ver quando eu era criança, porque eu gostava muito de ver desfile desde criança, mas eu não, tipo assim, não lembrava da densidade dele, obviamente não fazia ideia. Esse enredo da Vila Isabel de 2006, ele se chama Soy Louco por Ti América, a Vila Canta Latinidade. O samba enredo também é muito bom, inclusive, fica na cabeça, é muito bom esse samba enredo. E esse enredo, tipo assim, não é tão comum a gente vê manifestações sobre a América Latina em sambas enredo e em enredos. O que, de certa forma, é um pouco, né, assim, o Brasil em si, ele já tem toda uma questão, que eu não vou entrar aqui, de não se identificar às vezes como latino, enfim. E você vê um enredo que fala sobre a história da América Latina, que coloca o Brasil, inclusive, como com essa grande visão, assim, da América Latina, é muito legal. E é muito legal também pra quem estuda a América Latina também, e pra quem não estuda, porque o desfile foi maneiro. Então, tem nas plataformas de vídeo que vocês já conhecem, então se por acaso alguém quiser dar uma olhada. E assim, basicamente, o que esse enredo fala? Esse enredo, o carnavalesco, foi o Lousada. Esse enredo, ele quer falar um pouquinho sobre a história, né, da América Latina. Só que ele não quer contar, assim, tipo, pela visão do colonizador, não, entendeu? Ele quer contar por uma visão mais decolonial, ou seja, uma visão das raízes da América Latina, ou seja, da história dos povos originários da América Latina. Ele não quer falar simplesmente do tipo assim, veio o espanhol, veio o português e tal. Não, isso é citado no enredo, entendeu? Mas não é o cerne dele. O cerne dele é falar de como a América Latina é rica culturalmente, é rica também economicamente, e falar, inclusive, quando ele cita o colonizador, né, no caso a Espanha e Portugal, ele tá falando das mazelas que esse povo trouxe pra cá, entendeu? Tem até um carro, uma das alegorias que falam sobre isso, entendeu? Fala sobre essa questão da expansão marítima, da colonização, enfim, tudo que trouxe. Então, o enredo, ele se inicia falando dos povos astecas e dos povos incas. Então ele tá falando de povos originários, também fala de povos indígenas do Brasil. E ele vai, tipo assim, se alongando, falando sobre manifestações populares na América Latina. Então, ele fala de várias festas, né? Não só do carnaval aqui no Brasil, mas ele fala de várias festas na América Latina. E ele termina com a ideia, né, da Pátria Grande do Simão Bolívar.
que, inclusive, a última alegoria é literalmente um enorme Simão Bolívar, assim, bem claro. Que, assim, aquela alegoriazinha assim, mexendo a mãozinha, no caso era a mãozinha com o coração, muito fofo, parabéns. Mas, enfim, falando sobre essa ideia, né, que pra quem não sabe, pra quem não tem ideia do que seria, né, essa ideia de uma pátria grande, que o Simão Bolívar, um dos libertadores da América, no caso, fizeram, a ideia realmente de uma união dos países latino-americanos, entendeu? Dessa força latino-americana. Então, a Vila Isabel, na verdade, nesse ano, ela tá tentando trazer um resuminho do que poderia ser essa pátria grande, entendeu? Então, eu acho um samba muito bom, o samba enredo é incrível, o enredo eu acho muito bem construído, eu dei uma olhada, né, na sinopse em si, tipo assim, umas pesquisas bem legais, e eu achei que na Avenida ficou bom também, porque a gente, assim, tem que falar também que às vezes o enredo é construidíssimo, o samba é bom, mas na Avenida não funciona. E assim, na Avenida funcionou, tanto que foi campeã esse ano. Enfim, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito do tema, mas eu acho que se você não conhece, nunca ouviu falar, né, por acaso não lembra, pelo menos o samba dá uma escutadinha, porque é muito bom. Então eu resolvi escolher esse samba enredo, que nem eu tinha muita ideia, mas enfim, é isso, sobre isso. Inclusive, o Lousada vai, 2007, pra maior escola da Baixada Fluminense, que é a Beija-Flor, e ganha de novo. Porque aí ele vai lá, né, e constrói o enredo junto com outras pessoas, mas o carnavalesco principal é ele, constrói o queridíssimo enredo Áfricas do berço real à corte portuguesa brasiliana, da minha querida aclamada soberana Beija-Flor de Nilópolis. Gente, se vocês nunca assistiram a esse desfile, sério, é surreal, é sem palavras. Beija-Flor riquíssima, entregando absolutamente tudo. E assim, com um tema maravilhoso, uma perspectiva maravilhosa. Lousada parece que tem essa pegada, né? Agora refletindo um pouco sobre o que Giovana falou. Porque o Áfricas, ele traz exatamente essa outra perspectiva de falar da África, né? Principalmente desses negros escravizados que vêm pro Brasil. E é como diz, do berço real. O berço real, na verdade, pro enredo, é a própria África. Então ele começa falando sobre essas famílias reais africanas e como elas vêm pro Brasil e ressignificam muita coisa. E o final, né, da letra do samba chega a Sapucaí, fala de Tia Ciata. No meio do enredo fala da religião, das religiões de matriz africana. Assim, o samba enredo não ganhou à toa o estandarte de ouro, porque é um dos sambas mais icônicos, assim, eu diria que da história do carnaval. Sou quilombola, beija-flor, sangue de rei, comunidade. Então, assim, já só esse refrãozinho já diz muita coisa. Então, assim, foi um enredo que pra época, né, em conjunto com o poder aquisitivo que a Beija-Flor tava no momento, levou ao campeonato, né? Ganhou nesse ano. E é algo que me impressiona, porque principalmente o samba enredo é de uma delicadeza para se falar da história, né, dessa população africana que vem para o Brasil. E como isso pode ser utilizado em sala de aula, é de uma delicadeza sem igual. Assim, pesquisem e assistam sobre Áfricas. Pô, assim, eu percebi que, tirando o Pedro, que foi nas escolas do grupo C, né, vocês foram em enredos que foram relativamente bem, né, na Avenida. As minhas escolhas, elas... Não que eles tenham ido tão mal, mas assim... Tá, uma delas foi. Mas elas não tiveram tanto destaque. Mas o que pesou pra mim foi talvez um pouco da construção desse enredo, como ele foi feito, e aí seja isso como crítica ou não. Mas o primeiro aqui que eu tirei pra falar foi o da Império Serrano, de 69. A Império Serrano, ela fica em quarto lugar, né, em 69, com Heróis da Liberdade.
E basicamente o que acontece? O Heróis da Liberdade, eles estavam num ano de comemorar 21 anos do Império Serrano. 21 anos de glória do Império Serrano. A intenção era fazer o enredo sobre isso. Só que naquela coisa assim, tipo, não vai colar, tipo, não é tão forte assim. Eles acabaram partindo para fazer um enredo que fala... Veio essa coisa da liberdade, né, na cabeça deles, e o enredo que fosse contando, falando sobre 21 heróis. Né? E isso ia ser mostrado dentro do desfile. Então o enredo ele se constrói em cima de figuras, sejam elas figuras conhecidas historicamente, vamos dizer assim, ou não, pessoas, entre aspas, comuns, mas a representação desses heróis, elas vão sendo construídas, e isso toma uma proporção relativamente grande, né? Ela simboliza com esses 21, em teoria, os 21 anos de glória do Império Serrano, né? Porque o Império Serrano tinha esse costume de falar sobre heróis, então eles pegam um enredo que fala sobre vários heróis, que simbolizaria cada ano do Império Serrano, e o enredo toma uma proporção muito grande justamente por 169 e falar de heróis da liberdade. A gente está falando de um período aí onde se vivia a ditadura militar, né? O negócio estava já pegando um pouquinho mais, tanto é que todos os ensaios foram acompanhados por agentes do DOPS, né? Todos os ensaios para fazer, e teve uma mudança na letra do samba enredo. Tem um pedaço, eles falam assim: esta brisa que a juventude afaga, essa chama que o ódio não apaga, pelo universo é a evolução, em sua legítima razão. Essa evolução, na verdade eles tiraram um R, porque era revolução. E aí, tipo, eles implicaram com a revolução, e aí foi pra evolução e conseguiram tocar o samba dessa forma. E esse enredo, assim, justamente por falar desses heróis da liberdade, ele acaba sendo um enredo muito forte na questão do que ele expressa naquele momento, porque ele está falando o tempo todo do sangue correndo no dia a dia, do fim da tirania, de várias questões que você poderia colocar para o que estava acontecendo naquele período, mas ele está falando de outros momentos do Brasil. O samba vai se construir muito bem, o samba enredo, ele se constrói muito bem dentro desse enredo, e aí você só acompanhando junto com o desfile para você captar tudo que eles estão colocando. Mas é bastante interessante, né? Foi um desfile que não foi tão bem, ele ficou em 7º colocado, se eu não me engano. Não, ficou em 4º colocado. Foi até razoavelmente bem, mas assim, não foi um desfile campeão. Era a intenção deles ali, porque a marcação dessa data foi entrar tipo, muito firme para brigar pelo título. Eles acabaram não conseguindo o título, mas assim, eu acho que é um enredo a se destacar, e como é um enredo mais antigo, muita gente não conhece. Um outro que eu trouxe, que eu gostei assim, bastante de ler sobre ele, foi o da Imperatriz Leopoldinense, que é o Xingu, que é de 2017. Esse já foi um desfile um pouco mais complicado. A Imperatriz terminou em 7º no Carnaval de 2017. Mas o Xingu é interessantíssimo, porque é justamente no Carnaval de 2017 ele vem com essa coisa de falar sobre essa população indígena, falar de Xingu, sendo que a gente estava ali em meio à polêmica construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Aí você entra justamente com a letra do samba, quando ele fala do Cararaô, e Cararaô era justamente o local onde se construiu a usina de Belo Monte. Eles chamavam esse local assim. E Cararaô é um grito de guerra. Então, assim, tem um simbolismo muito grande dentro desse enredo. Houve dentro da construção desse enredo uma relação da escola com as populações indígenas do local, o que é bastante interessante para essa construção, para além de tudo aquilo que a gente já falou de pesquisa, né? Mas eles conseguiram construir um pouco desse diálogo para construir um enredo. Eu achei assim, um enredo muito interessante, principalmente pela questão do período, pela questão para quem não sabe, a usina hidrelétrica de Belo Monte, ela
foi uma obra muito problemática em questão do impacto que ela teve no meio ambiente, no local. Então, assim, isso, para quando você está falando sobre indígenas, sobre território indígena, isso é ainda mais complexo, porque existe toda uma relação completamente diferente com a terra, né? E a gente está falando ali de um espaço onde esses problemas vão sendo ainda maiores. E esse enredo ele se constrói através de pensar o povo Xingu e, claro, criticar, né, a construção de Belo Monte, que no samba ele não é chamado de Belo Monte, ele é chamado de Belo Monstro. Então, para ter uma dimensão de como isso acontece, né? E foi isso, assim, foram os dois enredos assim, que eu pensei em trazer. O Xingu já é mais conhecido para quem acompanha carnaval, mas foram os dois enredos que eu pensei em trazer e aí colocar um pouco da importância também dessa mensagem que esses enredos passam e de por que eles são construídos. Acho que quem puder depois dar uma lida, dar uma olhada nesses enredos, nos sambas, nas sinopses, como a Gil falou, lá no Abre Alas, tem muita coisa interessante para pensar. Esse do Xingu eu não lembrava. E realmente ele é muito interessante. É uma pena que não foi tão bom na Avenida, mas o tema é muito importante para ser tratado assim. E eu realmente não lembrava. Então foi uma questão assim boa de trazer, porque se fala muito, né, dos povos indígenas, povos originários nos sambas, mas desse particular eu realmente não me lembrava. Se fala muito, mas também usualmente se fala principalmente numa questão idealizada, né? Não que na construção desse enredo não tenha, na construção desse samba não tenha, mas trazer os problemas que eles estão vivendo nesse momento, né? No momento, no caso ali, do desfile, né? Isso foi uma sacada bastante interessante, né? Então acho que foi bem relevante, sim, achei bem legal. Lembrando que o enredo o samba é Xingu, o clamor que vem da floresta. Então, os enredos que eu trouxe, né, também trouxe dois. E o primeiro que eu queria falar foi o enredo do Salgueiro, né, do Carnaval de 2018, que é o Senhoras do Ventre do Mundo. Que pra mim ele é um enredo muito bom, porque ao mesmo tempo que ele consegue ser um enredo muito simples com a mensagem que ele quer passar, né, ele é muito claro com a mensagem que ele quer passar. É um enredo, como diria Milton Cunha, riquíssimo. O Salgueiro foi muito aclamado na Avenida nesse ano, apesar de ter terminado no 3º lugar. Né, uma colocação boa, mas, né, a escola sempre entra brigando pelo título, então. Mas a ideia do enredo é contar, né, não contar, mas falar um pouco sobre a figura da mulher negra na Avenida. Né, e a escola ela fez isso, né, justamente mostrando diferentes posições, né, vamos dizer assim, que ao longo da história e da evolução da humanidade foram sendo ocupados por mulheres negras e que muitas vezes as pessoas não dão atenção devida a isso, né? As pessoas não percebem que quando a gente está falando de determinadas figuras, a gente está falando de mulheres negras. E depois, né, a partir para uma pegada já mais contemporânea, as pessoas já não percebem mais tanto assim a importância dessas mulheres na sociedade. Né? Então o Salgueiro ele explora isso nesse enredo, né, que já traz essa ideia no nome, né, que são as Senhoras do Ventre do Mundo. Né? E ele vai mostrando, né, na avenida, né, com o carro Abre Alas, que mostra, né, em primeiro lugar, né, a terra, né, como sendo uma mulher negra, né, que seria a grande mãe universal e etc. E aí, né, ao longo dos setores, eles vêm trazendo desde linhagens de rainhas negras da antiguidade, ele também vai explorar personificação de autoridade divina na figura da mulher negra, né, nas mitologias egípcias e também nas demais religiões, né, de origem africana. Depois ele mostra
né, as mulheres negras como guerreiras na luta contra o imperialismo. Depois ele vai falar, né, sobre essas mães pretas, né, que vão formar novos laços familiares, né, a partir do momento, né, em que os negros são retirados da África para serem escravizados, etc. Ele também mostra as mulheres negras como as primeiras empreendedoras do Brasil, né, como, né, doceiras, quituteiras, as quitandeiras, né, que isso aí já é um local que é ocupado pelas mulheres negras desde muito tempo atrás e que as pessoas também não se dão conta disso. Depois ele fala, né, de fato sobre, né, as mulheres negras que deram origem às religiões de matriz africana, né, que hoje se espalham pelo mundo. E por fim ele termina mostrando a mulher negra como na figura das escritoras, né, que perpetuam, né, os valores culturais e também as lutas, né, das mulheres e sobretudo das mulheres negras. Enfim, é um desfile recheado de referências, né, de figuras muito marcantes, né, e que realmente eu lembro, né, que nessa época foi um desfile que chamou muita atenção. Eu lembro que as pessoas ficavam esperando, não, porque o Salgueiro vai falar das mulheres negras e que não sei o que. Foi um desfile que realmente teve uma expectativa muito grande e atendeu muito bem, né, conquistou aí um terceiro lugar, né, ficou dentre as campeãs. Então eu acho esse enredo muito bom, ele é muito bonito, né, por essa simplicidade que ele tem, né, ao mesmo tempo essa riqueza muito grande, né, tanto na mensagem quanto na execução também. E um outro enredo também que eu separei foi o enredo de 2004, da Grande Rio, que foi uma verdadeira pérola do carnaval carioca, que é o enredo cujo tema é Vamos Vestir a Camisinha. E aí, mas cara, o que isso tem a ver com história? Porque nessa época, né, existia um grande apelo, né, uma grande tentativa de conscientização de que as pessoas deveriam usar a camisinha, né? E aí a ideia da Grande Rio foi trazer isso no carnaval, né? Trazer um enredo que conscientizasse as pessoas de que elas deveriam usar, né, a camisinha para se prevenir das doenças, etc., né, das DSTs. Só o que tem que teve uma grande polêmica nesse carnaval da Grande Rio envolvendo o carnavalesco, né, que era a pessoa que era a grande responsável por desenvolver o carnaval da escola, que era o saudoso Joãozinho 30. E aí teve uma polêmica porque ele perdeu totalmente o tato social na hora de fazer esses carros alegóricos, entendeu? O cara viajou. E aí ele botou a alegoria contendo estátua de Adão e Eva fazendo sexo explícito. Ele trouxe alegorias com diversas estátuas fazendo posições do manual sexual, né, que teve origem na Índia, né, que é conhecido como Kama Sutra. Então, assim, foi uma coisa, a igreja caiu em cima dele, a diretoria da escola já não estava mais se entendendo com ele, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro foi visitar o barracão da escola para ver como é que estavam as alegorias, para conversar com ele sobre o que estava acontecendo. E aí falam que quando o Ministério Público chega no barracão, o próprio Joãozinho 30 já tinha tomado a decisão de censurar os carros alegóricos por conta própria. E depois ele ficou alegando que ele foi censurado, só que a decisão de censurar partiu dele. E então, assim, foi uma confusão muito grande. Ele foi demitido da Grande Rio depois desse carnaval. A Grande Rio ficou muito mal colocada, né? Foi um desastre. Eles ficaram em 10º lugar das 14 escolas que desfilavam no grupo especial. A Grande Rio ficou em 10º lugar. E aí foi uma grande polêmica, né? Que ele saiu da escola brigado com o presidente da agremiação na época, né? Que acusou ele de ter desvirtuado todo o enredo da escola. Falou que nas últimas semanas ele estava mais preocupado em discutir com a igreja e aparecer na mídia do que resolver o carnaval, propriamente dito. Então, assim, foi um enredo que teve uma intenção muito boa. Ele foi um enredo muito pertinente à sua época, né? Porque naquele momento era um debate que estava muito em alta, né? Principalmente, né, numa data como o Carnaval.
né? Mas assim, deu tudo errado praticamente, né? A escola entrou na avenida censurada, o carnavalesco brigando com Deus e o mundo. E enfim, acabou que a escola terminou mal, o carnavalesco foi demitido e hoje em dia isso aí... Eu acho que esse aí é um dos carnavais que a Grande Rio tenta esquecer. E só uma menção honrosa para um outro enredo que também aconteceu nesse mesmo ano, que esse enredo também é de 2004, né, que foi o grande enredo da Caprichosos de Pilares, que falava sobre a Xuxa, né, que foi o enredo Xuxa e seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação. Então foi assim, né? Caprichosos de Pilares fez muito bonito na avenida, para não dizer o contrário, ficaram em 13º lugar, né? Eles só ficaram na frente do Boi Voador sobre o Recife da São Clemente, que foi a escola rebaixada esse ano, né? Que ficou com Deus aí a São Clemente em 2004, perdão. Então assim, acho que esses foram os dois enredos que eu trouxe, né? Um que na minha concepção deu muito certo, foi muito bom, e um outro que foi muito controverso, né? Então, assim, carnaval e suas nuances, né, meus amigos? Galera, a gente espera que com esse podcast vocês tenham conseguido matar um pouquinho da saudade junto com a gente. A gente espera que vocês consigam, né, dar uma pesquisada nesses enredos que a gente falou hoje, porque vale muito a pena, vale a pena até mesmo dar uma paradinha no seu tempo e assistir, porque tem muita história, tem muita coisa interessante, tem muito questionamento, tem muito debate. Escola de samba, como a gente quis dizer aqui, não é só aquele momento do carnaval, é um trabalho muito rico, é um trabalho que envolve muitos artistas, muitos trabalhadores com muita responsabilidade. É uma festa popular que carrega um pouco de religião, um pouco dos próprios costumes. Então, assim, é muito importante a gente discutir sobre isso. E só um spoiler, o nosso próximo episódio também é sobre carnaval. Mas, como a gente já disse aqui, carnaval no Brasil é algo muito extenso, muito rico e muito variado. Então, o que será que vem por aí? Então agora, aquele momento que todo mundo aguarda no nosso podcast, que só escuta quem fica até o final. As indicações do nosso menino Pedro, série, livros, filmes, músicas, sambas, enredo nesse momento, para que você entenda melhor o que falamos hoje. Vamos lá então, minha gente, para esse momento que vocês tanto gostam, que é o momento das indicações, né? Aqui a gente vai falar para vocês tudo que a gente usou para poder fazer esse programa para vocês. Primeiramente, escutem os enredos das escolas de samba que a gente indicou nesse programa. Aquelas que a gente chamou atenção, aquelas que a gente falou. A Giovana deu a dica aí para vocês entrarem no site da Liesa. Então, entrem lá, deem uma lida em tudo, deem uma olhada no que te interessou mais, no que você achou mais legal, porque dá para aprender muita história com escola de samba também. Agora, passando para a parte dos textos e artigos que a gente usou, o primeiro deles se chama O Brasil do Samba Enredo, de Monique Algras. O segundo texto que a gente usou tem como título Os Temas e Enredos das Pequenas Escolas de Samba Cariocas, de Eugênio Araújo. E por último, mas não menos importante, temos reflexões sobre o Carnaval da Historiografia, algumas abordagens de Raquel Soirret. Então é isso, minha gente, espero que tenham gostado. Fiquem agora com o final do nosso programa. Então é isso, galera, muito obrigada por ter nos escutado até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram agora vai bombar mais do que nunca, @AíEoutraHistória, Twitter @AíOutraHistória e o nosso Facebook @AíOutraHistória. E não se esqueça, galera, também, por favor, de nos seguir nas plataformas digitais, isso nos ajuda muito. E aquela velha promessa, se inscreve no nosso canal no YouTube, vai que um dia a gente põe as caras por lá, beleza? Então é isso, porque o Carnaval 2021, que vai ser em 2022, aí é outra história. Um beijo!